Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa quarta videoaula de Biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, posso adiantar para vocês que hoje é a última aula sobre reino Plantae. Hoje a gente vai estudar, galera, um conteúdo chamado de Fisiologia Vegetal, que é basicamente o estudo de como que o corpo dos vegetais funciona. E na aula de hoje a gente vai observar principalmente 5 processos que fazem com que os vegetais consigam sobreviver e que explicam o funcionamento do organismo deles. Sendo que na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a fotossíntese. Eu sei que fotossíntese é um conceito que a gente trabalha desde o primeiro ano do ensino médio. Fotossíntese, galera, nada mais é do que o processo realizado pelos vegetais para a produção de açúcares para sua própria nutrição. Que nem a gente já estudou milhares de vezes no primeiro e no segundo ano do ensino médio, a fotossíntese ela é uma reação na qual o vegetal vai absorver água pela raiz, gás carbônico pelas folhas, realiza uma reação química no meio das suas folhas, através da presença e da irradiação de energia luminosa do Sol, e consegue produzir um açúcar chamado de glicose e libera para a atmosfera o gás oxigênio. Essa reação da fotossíntese, galera, a essa altura do ensino médio, vocês têm que saber de cor e salteado. Só que o que é importante a gente saber disso daqui, galera? Além da fotossíntese, os vegetais eles também podem realizar um processo chamado de respiração celular, que basicamente consiste no consumo dessa glicose para gerar a energia dele e para liberar isso para o corpo dela funcionar. Geralmente, galera, a gente costuma falar que a fotossíntese ela tem um determinado momento que ela alcança um ponto chamado de compensação fótica, que é o ponto no qual a quantidade de glicose produzida bate na quantidade de glicose que o vegetal consome. Geralmente, esse período de alteração de quanto que é mais produtivo ou menos para a planta depende principalmente da intensidade luminosa e da concentração de gás carbônico na atmosfera. No começo do dia, quando a gente não tem uma intensidade luminosa ou no período noturno, geralmente a fotossíntese ela não acontece, porque se não acontecer luz, não tem como a planta realizar a produção de glicose. Só que quando o dia nasce e a luz começa a aparecer, a planta ela começa a realizar cada vez mais fotossíntese e produzir mais glicose. Só que o quanto ela consome daquele material que é produzido de energia permanece constante ao longo do dia inteiro. Quando chega aproximadamente por volta das 10, 11 horas da manhã, que é quando a planta ela começou a ter aqui uma quantidade elevada da produção da glicose, a gente fala que bate esse ponto da compensação, que é quando a quantidade de luz é exatamente o necessário para a planta conseguir se manter. Pelo restante do dia, a planta realiza a fotossíntese também, só que numa taxa muito maior do que ela precisaria, exatamente para armazenar essa glicose, para que o corpo dela consiga se desenvolver e consiga se manter durante os períodos que não tem luminosidade. Além disso, durante o período diurno, galera, também é bastante comum que as plantas realizem um processo que a gente chama de transpiração. Plantas, galera, elas também passam calor, e para que elas consigam ter um equilíbrio térmico, é muito necessário que elas consigam realizar a evaporação e a liberação de água de dentro do seu corpo para manter esse equilíbrio de temperatura. E isso também vai acabar auxiliando, que nem a gente vai ver daqui a pouco, no transporte da seiva que a planta vai realizar. Prova disso de que planta transpira é um experimento bem simples que você pode fazer, inclusive na sua casa, se você tiver um pezinho de planta. Pega um pedaço de saco plástico e amarra ele e fecha ele completamente ao redor do galho. Se você esperar aproximadamente o período de um dia ou de algumas horas, você vai começar a perceber que esse saco vai ficar completamente cheio de gotículas de água, que nada mais são do que o vapor de água que essa planta está transpirando para conseguir manter aquele galho equilibrado termicamente. A gente costuma dizer, galera, que os vegetais eles podem realizar 3 tipos de fenômeno de transpiração. O primeiro deles, que é uma transpiração que ela é muito simples, mas que ela é importante, é a transpiração cuticular, que equivale a 10% da água liberada pelo vegetal. Vegetais, galera, principalmente na região das folhas, têm uma camada de uma substância meio cerosa recobrindo completamente as suas células. Essa camada ela é chamada de cutícula. Naturalmente, pelo aquecimento que o vegetal vai sofrer pela radiação solar, ele pode fazer com que um pouco de água acabe passando e evaporando através dessa cutícula, que é essa tal dessa transpiração cuticular. Só que ela não acontece em grande quantidade exatamente porque a função da cutícula é evitar a desidratação e que ela transpire demais. A principal forma de transpiração vegetal é uma transpiração que a gente chama de transpiração estomática, que é uma transpiração que acontece graças a uma estrutura presente na face inferior das folhas, chamada de estômato. O estômato, galera, é uma estrutura vegetal formada por 2 células guardas que formam um poro, que pode se abrir ou se fechar dependendo da condição ambiental que a planta vai estar.
Se de repente essa planta está em uma situação muito quente, que ela não pode perder água, esse estômago ele permanece fechado. Se de repente a situação ambiental já é um pouco mais favorável, tem uma umidade do ar maior, a planta tem um acúmulo de água maior, ela pode deixar esses estômatos abertos e liberar o vapor de água aqui por baixo. E aí, consequentemente, ela consegue ter um controle maior da transpiração, e isso equivale a 90% do vapor de água que a planta libera. Algumas espécies podem realizar um terceiro fenômeno chamado de gutação. Gutação ela acontece quando as folhas elas começam a não liberar no formato de vapor, mas liberar a água diretamente no formato de seiva bruta que está sendo absorvida. E geralmente você tem a formação de gotículas de água na ponta da folha. Isso é muito comum de acontecer também, principalmente nas plantas no período noturno, que é o que forma aquilo que a gente conhece como orvalho. Bom, falamos aqui da transpiração, agora vamos entender um pouco do transporte. A gente falou na aula passada, galera, que o caule dos vegetais ele apresenta duas formas de circulação. Uma delas conhecida como xilema e a outra conhecida como floema. O xilema, que nem a gente viu na aula passada, ele basicamente é responsável por captar tudo aquilo que está sendo absorvido na raiz como água e sais minerais e transportar eles na direção da folha. O xilema transporta o que a gente chama de seiva bruta. Já o floema, ele captura toda a seiva e todos os açúcares que foram produzidos nas folhas do vegetal e disponibilizam eles para todo o restante do organismo vegetal, geralmente enviando eles na direção da raiz ou até mesmo das terminações onde você está tendo o desenvolvimento de algum órgão, como é o caso de flor. Por isso que a gente fala que o floema ele transporta a seiva elaborada. Só que para esse transporte de seiva acontecer tanto no xilema quanto no floema, existem alguns fenômenos que justificam como que essa água vai circular. Não existe um órgão central, como é no caso do corpo humano, de um coração que vai bombear essa seiva. Nesse caso, galera, a movimentação de seiva ela acontece por alguns fenômenos físicos. No xilema, a gente verifica um fenômeno de capilaridade, que é quando a seiva que está sendo absorvida pelas raízes, naturalmente, ela começa a se aderir às paredes dos vasos internos do vegetal e de pouquinho em pouquinho ela vai subindo e vai sendo levada até aqui os órgãos superiores. Só que além disso, a gente tem a contribuição principal da pressão da transpiração. Quando as folhas estão transpirando, principalmente pela transpiração estomática que a gente acabou de falar, isso acaba gerando uma pressão na folha dela perder a água e acabar puxando pela força dessa pressão o restante da seiva que está nas regiões e nos órgãos interiores. É basicamente como se fosse uma sucção. Enquanto a folha perde água, ela começa a puxar e captar por pressão o restante da água que está sendo veiculado nos órgãos inferiores. Já no caso do floema, a gente vai ter aqui um fenômeno de difusão de açúcares. Como geralmente as folhas têm mais açúcares do que a região da raiz, para equilibrar a substância química e o meio de concentração do vegetal, esses açúcares eles acabam se diluindo e acabam sendo arrastados para as regiões em que eles estão fazendo falta. E isso gera um fenômeno de pressão osmótica, que a gente mencionou lá no segundo ano do ensino médio. Quando em algum organismo você tem diferença da concentração de algum tipo de soluto, como é o caso do açúcar, de sal, você pode fazer com que a água ela se movimente do lado menos concentrado para o lado mais concentrado para tentar equilibrar. E isso acaba garantindo que a gente tenha a circulação da seiva dentro do floema. Só que além do transporte, a gente sabe que os vegetais eles também podem ter hormônios. Calma aí, professor, planta também tem hormônio dentro do corpo dela? Tem, pessoal. E esses hormônios eles têm principalmente a função de trabalhar no desenvolvimento vegetal. E elas são substâncias produzidas em pequena quantidade e em baixa concentração, só que elas são muito úteis para fazer o desenvolvimento das plantas. Existem 5 principais hormônios, galera, que trabalham no desenvolvimento vegetal. Hoje a gente vai conhecer cada um deles, começando pela citocinina e pelas auxinas. Esses 2 hormônios, galera, eles trabalham basicamente para o crescimento e a reprodução das células vegetais. A citocinina ela é produzida na raiz, nos embriões das sementes e dentro de frutos. E basicamente a função da citocinina é fazer com que as células elas comecem a entrar em processo de divisão. Já as auxinas, que são produzidas principalmente nas gemas do topo do vegetal e das axilas vegetais, assim como nas folhas jovens, fazem com que essas células, divididas pela citocinina, elas entrem em processo de alongamento, para que elas fiquem maiores e cada vez mais longas. Outro hormônio vegetal que é importante, que também é produzido, são as giberelinas. Giberelinas, galera, são hormônios que são produzidos nas gemas apicais dos vegetais, nas folhas jovens e nos embriões. E a função da giberelina, basicamente, é fazer e estimular com que a semente comece a germinar e comece a se desenvolver,
e além disso, ela também trabalha na formação de flores e na formação de frutos. Esse hormônio da giberelina, galera, ele é muito comum de ser encontrado para ser vendido artificialmente e é muito fácil você conseguir adquirir ele no mercado. Tanto que se você pega a giberelina e aplica ela no meio de uma planta, você rapidamente tem a estimulação da floração dela. É por isso que muitas vezes quando a gente compra, sei lá, uma planta que está toda florida no Dia das Mães, aquela planta ela coloca aquelas flores super bonitas, para de botar flor e nunca mais na vida coloca, porque ela provavelmente teve uma hiperdosagem de giberelina que desequilibrou os níveis hormonais dela. Outro hormônio que é bastante comum nos vegetais é o ácido abscíssico. Esse ácido, galera, ele é produzido nas folhas, no caule e na própria raiz do vegetal. E basicamente a função do ácido abscíssico é fazer com que a planta consiga sobreviver a situações de estresse de condição ambiental. Por exemplo, se a planta ela tiver em uma condição de seca, que ela não tem água para realizar a fotossíntese, ou ela está em um período de frio extremo e sem muita radiação solar, os órgãos vegetais eles começam a liberar o ácido abscíssico para que a planta entre em um período de dormência. E entrando em um período de dormência, consequentemente a planta não vai acabar tendo nenhum prejuízo e pode se manter por um período relativamente grande até que ela volte a ter condições ideais para conseguir sobreviver. E o último hormônio que a gente vai falar na aula de hoje é o etileno. O etileno, galera, ele é um hormônio que ele é produzido no formato de gás e ele é produzido principalmente nas folhas velhas e nos frutos. Esse gás, ele geralmente acaba estimulando que as células do órgão vegetal comecem a ter uma maior produção de açúcares e comecem a entrar em um processo de envelhecimento e de morte celular. Esse gás está muito relacionado com o amadurecimento de frutos, tanto que a gente sabe, e isso é uma lenda que se prova verdadeira, que se você tem um fruto podre dentro de uma cesta com outros frutos, os outros também começam a apodrecer. E isso acontece porque o fruto mais velho começa a liberar etileno para estimular com que os outros frutos também comecem a entrar em amadurecimento acelerado. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tropismos, que são basicamente processos de movimentação e desenvolvimento de órgãos vegetais em respostas a alguns estímulos. A gente tem 4 tipos principais de tropismos. Um deles é o que a gente chama de fototropismo, que é basicamente o desenvolvimento de um órgão vegetal em resposta à presença de luz. Se a gente observar um vegetal, galera, a gente sabe que esse vegetal, na maioria das vezes, ele tende a crescer na direção da luminosidade. Por isso a gente costuma dizer que o caule e geralmente até as folhas da planta apresentam um fototropismo positivo, porque elas sempre vão crescer na direção em que você vai ter maior quantidade de luz sendo irradiada. Já a raiz, ela apresenta fototropismo negativo. Ela tende a fugir da luz e se esconder em locais que não tem tanta luminosidade. Outro fenômeno que a gente pode verificar é o geotropismo, que é a atração de alguns órgãos vegetais pela terra. Por exemplo, a gente pode dizer que as folhas e o caule apresentam um geotropismo negativo, porque elas tendem a se afastar cada vez mais da terra, enquanto a raiz apresenta um geotropismo positivo, e muitas vezes elas tendem a se atrair para a terra e crescer cada vez mais na terra, enquanto os demais órgãos vegetais tendem a fugir dessa atração. A gente tem também o hidrotropismo, que é a atração pela água. E aqui a gente pode pensar que o hidrotropismo ele é muito mais frequente na raiz, que apresenta um hidrotropismo positivo. Por quê? A raiz ela tende a crescer e se desenvolver muito mais na direção de onde tem água, já que ela precisa fazer a absorção disso para garantir a fotossíntese. Alguns vegetais apresentam também o que a gente chama de tigmotropismo, que é uma atração a estímulo mecânico, e isso é principalmente visível no caso das plantas que são trepadeiras. Plantas que são trepadeiras que precisam alcançar locais altos costumam montar um órgão chamado de gavinhas. As gavinhas elas são estruturas vegetais que elas ficam girando por um tempo até localizar alguma estrutura maior, e se ela encontrou aquela estrutura, ela se gruda, começa a enrolar naquilo ali para puxar o vegetal e elevar a altura dele. E para a gente fechar a nossa aula, a gente tem um outro tipo de fenômeno que é o nastismo. O nastismo, galera, ele não é um tropismo, porque ele não é um desenvolvimento de órgão vegetal. Ele é um fenômeno de movimentação imediata quando o vegetal ele é submetido a algum tipo de estímulo, que pode ser luz, pode ser contato, pode ser diversos tipos de fatores. Para explicar o nastismo, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o da dama da noite. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar daquela flor que durante o dia ela fica durante o tempo inteiro fechada, só que quando não tem luz, ela se abre e começa a exalar um odor muito forte. Nesse caso, a gente tem o nastismo que está respondendo aqui à presença e à ausência de luz. Só que a gente também tem plantas que se movimentam por contato mecânico. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês
É uma planta que tem o nome científico de mimosa pudica, mas popularmente ela é conhecida como não me toque ou dormideira, que é uma planta super bonitinha, que tem várias folhinhas super pequenininhas que quando você encosta nelas, elas se fecham. Acredita-se, galera, que evolutivamente esse comportamento da dormideira foi um comportamento de resposta ao ataque de predadores. Se ela fechar essas folhas, talvez o predador não conseguisse arrancar tantas folhas se elas continuassem abertas. Plantas carnívoras também têm uma resposta de contato. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o caso da papamoscas ou da dioneia, que é aquela planta carnívora que tem essas estruturas aqui na ponta da folha que lembram como se fossem duas boquinhas. Na maioria das vezes, galera, a estrutura aqui da armadilha da dioneia, ela permanece aberta e exposta. Se calha de algum inseto, como a mosca, pousar lá dentro e tocar, rapidamente essas estruturas se fecham e prendem aqui o inseto que está aqui dentro. Professor, mas você não falou que planta é autótrofa e faz fotossíntese? Sim, e a planta carnívora não é diferente. Esse comportamento dela de capturar e prender insetos tem a ver com criar uma armadilha para que o inseto morra e libere água e gás carbônico para que ela consiga realizar a fotossíntese dela. Outro exemplo que a gente tem aqui é a drósera. A drósera, pessoal, são plantas carnívoras que as folhas dela têm essas estruturas aqui com substâncias adesivas na ponta. Se calha de algum inseto pousar aqui dentro, o inseto fica grudado pela substância adesiva e rapidamente essa folha ela começa a se enrolar e prender esse inseto para capturar até com que ele morra e ele comece a entrar em decomposição também para liberar água e gás carbônico para que ela consiga se nutrir e consiga realizar a sua fotossíntese. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Finalmente a gente terminou de falar sobre o conteúdo de botânica e a partir da próxima semana a gente começa com o reino animal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.